Only me. Only me. All things are all things are only. Momento de meditação. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Branham, no livro das Eras da Igreja, na era de Éfeso, em introdução às Eras da Igreja, a fim de que você entenda plenamente a mensagem das Eras da Igreja. Eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular, uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já compreendera até esta ocasião. Eu busquei a Deus durante muitos dias pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da igreja
e me aprofundei nas muitas histórias da igreja, escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar, Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu lia a palavra e as histórias, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é exatamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eclesiastes, capítulo 3, 14 e 15, os versículos: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar, e isto faz de Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Aqui está um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que Ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era e como Deus se manifestou no ministério desse homem, seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada e como Deus manifestou-se nela, a palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte, assim como diz em Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado. Esse padrão, o que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja
terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não haja mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado, e há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto homens estiverem sendo chamados e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, ele se refere a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrado desde que a Bíblia foi completada. Isso é inverídico. Não há sequer uma escritura que sugira isso. Porém, muitas afirmam conclusivamente o contrário. Aqui está nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar. A mensagem e o poder pentecostal não cessarão. O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável. Originalmente ela tinha a pura palavra de Deus, ela tinha o poder do Espírito manifestado em vários sinais e milagres e dom do Espírito Santo. Hebreus 2, do 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aquela igreja original não foi organizada por homens, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida,
até a morte, porém ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. A igreja não é Deus, portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus, então julgar por esse modelo, e assim que é feito, a verdadeira igreja segue procurando ser como a original. No Pentecostes, a verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva, e os mensageiros para a igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentando se aproximar do apóstolo Paulo, eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus, e divulgava somente a palavra de Deus, manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a palavra do original, assim como semelhante gera semelhante. A verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes, e seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave tão simples, porém tão maravilhosa, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro, a duração de cada era e a parte que cada um desempenhou no propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessas eras. Uma vez que você agora entenda como chegamos à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia, o que ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como exposto na palavra no livro de Atos. Podemos aplicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou, o erro básico ou erros que se insinuaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse, e também nas epístolas, tornar-se ao mais e mais visivelmente manifestos em cada era subsequente, até chegarmos a um completo escurecimento
da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.